queda, a inflação do Brasil já é a sexta menor do G20. A inflação brasileira é a mais baixa do que nos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Alemanha. Sobre isso, vamos falar ao vivo com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Seja muito bem-vindo ao RF News novamente. Oi, Estela, tudo bem? Tudo bom? Boa noite para você. A que se deve, então, a queda da inflação? A gente pode falar que é por causa do preço dos combustíveis, da queda ali também do preço também do gás. O que a gente pode explicar essa inflação mais baixa do que outros países, como, por exemplo, da Europa e Estados Unidos? Olha, no caso do Brasil, vale lembrar que recentemente houve a mudança do cálculo da alíquota do ICMS incidente, né, em combustíveis, energia elétrica. Então, isso fez a inflação aqui no Brasil anotar, inclusive, deflação, né, ou seja, queda nos preços no mês de julho e agosto, e provavelmente vai ocorrer também em setembro. Já nos demais países, houve o inverso, principalmente porque, diferente aqui no Brasil, no qual nós temos uma energia pautada em hidrelétrica, né? Lá eles são muito dependentes do gás fornecido pela Rússia e também o carvão que circular ali na Europa. E o que acontece? Energia e gás para calefação, principalmente agora por conta do inverno, subiram muito de preço, da ordem de 80% a 90%, principalmente na Alemanha, que é o maior importador de gás da Rússia, e também em Londres, né, subiu muito o custo da energia. Então, nos países desenvolvidos, principalmente do bloco europeu, a inflação subiu muito por conta desses dois preços de insumos, inclusive, né, energia é insumo básico para a produção. Então, todos os produtos acabam subindo de preço, porque houve um custo muito forte na produção lá na Europa, né? Então, a guerra entre Rússia e Ucrânia, isso tem afetado não só o preço dos combustíveis no mundo inteiro, mas especificamente a energia na Europa, que é grande dependente ali da Rússia. Sem dúvida, né? A gente até mostrou aqui no RF News que a primeira-ministra na Suíça chegou a falar assim, até para que as pessoas tomassem banho juntas, foi até corrigida, depois voltou atrás em relação ao gás. Só para a gente esclarecer para nós brasileiros, né? O gás é muito utilizado para esquentar ali a água na Europa, né? A gente aqui tem a opção da energia e tudo, e outros tipos de energia também no Brasil, mas lá é muito utilizado. Ela chegou a falar isso, mas depois voltou atrás, só para a gente entender um pouco quanto está caro por lá o gás. E aí a gente vê, nós mostramos aqui no RF News, que a Rússia pretende intensificar os conflitos, né? A guerra pretende, então, o que se espera, né, com a convocação de 300 mil reservistas, é que essa guerra pode se acirrar. E aí a gente vai ter uma situação pior no preço dos combustíveis. É isso, Alex? Olha, temos esse risco aqui no Brasil, sem dúvida alguma, de voltar a subir o preço dos combustíveis. Primeiro, claro, teve essa posição do Putin, né, de acirramento do conflito contra a Ucrânia, com esse chamamento de 300 mil russos, né, para entrar no combate. Mas, além disso, também tem a questão da seca na Europa, que isso acaba atrapalhando ali o transporte de carvão, que é muito utilizado para aquecimento das caldeiras. Então, o custo de produção do transporte tem aumentado. E tem também a questão, obviamente, agora, né, do inverno no hemisfério norte. Então, vai aumentar a demanda de energia, de gás, de carvão. E como o Putin já tem essa postura de acirramento do conflito, provavelmente as nações do Ocidente vão entrar com sanções ainda mais fortes contra a Rússia, contra Putin. E aí, obviamente, que o contragolpe dele na área econômica será elevar os preços dos produtos fornecidos pela Rússia. Então, essa queda de braço pode fazer com que, por exemplo, o preço do petróleo suba novamente. E aqui no Brasil, a gente vive aí os últimos meses, uma queda no preço, né, dos combustíveis. A gente pode voltar a ter algum aumento de preço. Claro, esse cenário precisa ser concretizado. Torcemos para que isso não ocorra, né?
Uhum. A gente sabe, sem dúvida, né? Tivemos aí na semana passada o Copom mantendo a taxa de juros básica. A gente sabe também que houve aí um aumento da taxa de juros, justamente, que é o recurso para se combater a inflação. Nesse cenário aí, mais para frente, você acredita que pode ter um aumento aí dos juros novamente para tentar acontecer esse conflito realmente se acirrar na Europa novamente? Ou o Banco Central encerrou os seus aumentos neste ano aqui no Brasil? Olha, Estela, o Banco Central ele nunca fecha a porta em relação à decisão da taxa de juros. E vale lembrar que toda decisão de taxa de juros tomada neste momento sempre é olhando o horizonte de 18, 24 meses à frente. Ou seja, o Banco Central já está olhando, por exemplo, o final de 2023, início de 2024, como estará o nível de preços na economia brasileira, o nível da inflação no Brasil no final de 2023 e no final de 2024. Então, por enquanto, ele encerrou a alta, mas ele obviamente fica ali acompanhando todo o cenário para saber se essas mudanças, ou melhor, esses riscos que estão no radar, eles vão ser concretizados. E o principal risco ainda é a questão do preço do petróleo, que vai impactar não só nos preços dos combustíveis aqui, mas todos os produtos que precisam de transporte rodoviário, né? Porque aí tem um efeito em cascata. Então, ele fica acompanhando esse cenário, mas caso haja um aumento de preço do petróleo que tenha um impacto nos preços dos combustíveis aqui pela Petrobras, aí o Banco Central vai ter que agir para mitigar esse risco de inflação futura. Essa é a postura dele. Agora, além disso, vale lembrar que internamente, né, nós temos riscos no campo fiscal. O governo tem gasto muito, e isso pode ser um problema para 2023, e aí o Banco Central não reduzir a taxa antes da primeira metade de 2023. Isso é um problema, porque isso a gente sabe, desacelera a produção, desacelera o consumo, tira emprego e renda, né? Sem dúvida. Agora, falando então dessas consequências, como você acabou de dizer, no caso do governo ter pedido aí, na verdade, feito uma pressão, né, para diminuir o preço do combustível, isso vai ter um preço, então, daqui quanto tempo a gente vai pagar esse preço ou não? Para você foi uma medida correta? Olha, na verdade é o seguinte, teve uma medida muito focada, obviamente, numa questão de um insumo que é extremamente importante, que são os combustíveis, porque a nossa malha de logística ela é pautada no rodoviário, então isso tem um custo no final, no preço final dos produtos muito elevado. Então era uma medida que precisava ser adotada. O problema é que, primeiro, a medida ela vence no dia 31 de dezembro de 2022, então a partir do dia 1º de janeiro de 2023, muito provavelmente os estados vão voltar com as suas alíquotas médias, que é de 18% hoje, para algo em torno de 30%, porque eles perderam 50 bilhões em receitas e muito provavelmente eles vão querer esse recurso de volta junto ao governo federal. Isso quem paga a conta somos nós, né? Porque em algum momento do tempo, caso o governo não consegue fechar as contas, e isso pode ser o próximo governo, qualquer que seja, vai ter que ter ali algum ajuste de tributação. Então, foi uma medida momentaneamente acertada, mas o preço, né, ou seja, a conta vai chegar a partir do dia 1º de janeiro e a gente só vai precisar esperar para saber qual vai ser o tamanho dessa conta, mas que ela vai chegar, vai. E o que seria essa conta? Seria, então, na questão dos gastos do governo? Como que a economia vai reagir a essa conta que você diz, colocando aqui para o público, né, entender que conta seria essa? Olha, a conta é bem simples. Ou seja, os estados têm os recursos que são da tributação incidente de ICMS sobre os preços de combustíveis e energia. Então, eles têm os recursos que eles perderam. São Paulo, por exemplo, perdeu 4 bilhões de reais de arrecadação, o estado de São Paulo. E isso daí impacta no orçamento do ano inteiro, obviamente, com menos receita, menos investimento. Então, os estados, eles querem esse dinheiro de volta, porque foi uma imposição via um decreto presidencial, um decreto que foi aprovado, aliás, pelo Congresso, não foi um decreto presidencial, me desculpe, foi um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, e esses recursos devem voltar aos caixas dos estados, né, para eles realizarem os investimentos e todas as despesas obrigatórias que eles têm que honrar pelos orçamentos. Então, esse é o cálculo básico. Agora, claro que, além disso, tem o outro cálculo, que é o quanto isso gerou de
de despesa no caixa do governo, porque quando ele reduz esse ICMS, ele também deixa de arrecadar recursos indiretos por meio de tributos federais. Ou seja, houve uma redução de preço dos combustíveis, né? E aí você tem toda uma movimentação que pode ter deixado de entrar no caixa do governo, principalmente por uma redução de preços nas distribuidoras, né? Sem dúvida, mas teve um repasse muito grande da pandemia para os estados, um repasse histórico, mas foi para os gastos da saúde. Esse é um assunto para outra entrevista. Muito obrigada, Alex, pelos seus esclarecimentos. Excelente noite para você. Eu que agradeço, e os repasses para a saúde são obrigatórios. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.